E vamos à nossa primeira aula do curso. Uma das principais coisas que você vai ver em todo concurso público é leitura e interpretação de texto. Não importa se é na parte de português ou se é em outras matérias, sem leitura e interpretação de texto da forma correta, você não vai conseguir responder nenhuma questão. Você vai ter um problema muito grande. Ah, eu preciso ler? Ah, eu não gosto de ler. É difícil você ser bom em alguma coisa se você não treinar um pouco, pelo menos. Imagina que você leia 10 páginas por dia de um livro, de algo que você gosta. 10 páginas por dia que seja, no final de um ano, dá 3.600 páginas. Imagina a quantidade de páginas que você vai ler em 2, 3 anos. Então é um exercício muito interessante. Precisa começar com 10? Não, pode começar com menos. Ah, vou ler 5 páginas por dia. Mas é um negócio que você vai acostumando de uma forma e vai aumentando muito a sua capacidade de leitura. Mas vamos lá. Leitura e interpretação de texto para concurso público. Vamos diferenciar a compreensão da interpretação? Então, lendo um texto, você pode interpretar ou compreender. Então, vamos lá. Vamos aqui para o mapa mental para a gente entender melhor. Então, eu posso compreender ou interpretar. Qual que é a diferença dos dois? Qual a diferença de compreender e interpretar? Para eu compreender, eu vou ler, eu vou entender, e a partir do texto, ou seja, o que está dentro do texto, é que vai estar o meu entendimento. É aquilo que está escrito no texto. E a interpretação? Eu vou ter que ler também vou ter que entender, só que eu vou, por meio do texto, aduzir algo. Eu vou imaginar algo, entender algo que não está no texto, explicitamente escrito lá. Então essa é a grande diferença que você tem que prestar atenção. Se na sua questão ela é uma questão de compreensão de texto ou uma questão de interpretação de texto. Ah, mas eu não consigo compreender, estou com dificuldade até para compreender. Pode ser que você está com alguma dificuldade em quesitos básicos, gramaticais, alguns quesitos basilares que vão te ajudar a compreender um texto. Por exemplo, se você tem dificuldade em pontuação ou dificuldade de entender e diferenciar verbos de adjetivos, que são geralmente as palavras-chave, né? Então, palavra-chave. Esse tipo de dificuldade pode fazer com que você não compreenda da forma correta um texto. Então, as aulas que virão a seguir, as aulas de gramática, elas são essenciais para você conseguir fazer a exata compreensão do texto. E com base na compreensão inicialmente, você pode também fazer a interpretação do texto. Se o texto permitir que faça uma interpretação, há a possibilidade de interpretar o texto. Mas primeiro você vai ter que compreender. E entender que, para compreender, alguns princípios básicos você tem que aprender. Uma pontuação, um lugar de uma vírgula diferente, ele pode alterar totalmente uma palavra, uma frase no caso. E o que pode ser importante para você compreender? Então vamos lá, coisas importantes. Saber compreender o período simples, período composto. E o período composto pode ser composto por coordenação ou subordinação. Isso vai fazer com que você entenda a correta relação das frases. Além disso, outras coisas que são importantes. Classes de palavras. E são 10 classes de palavras. Vamos colocar todas elas aqui? Vamos lá. Substantivo, verbo, conjunção, adjetivo, advérbio, pronome, interjeição, numeral, e qual mais falta? São 10. Artigo. Então são 10 classes de palavras. É interessante você ter o conhecimento sobre todas elas se você quer compreender um texto. Outras coisas que são importantes, vamos destacar aqui, importantes. Análise sintática do período simples. Então vamos lá. O que é importante você saber de análise sintática do período simples? Sujeito, predicado,
adjuntos adnominais e adjuntos adverbiais, aposto, vocativos, predicativo do sujeito. Ah, mas tudo isso, professor? Tudo isso. Bastante coisa que você tem que saber. E com base no tempo, conforme você vai estudando, você vai lendo o texto e já vai identificando isso no meio do seu texto, né? Isso depois vem automático, né? Acontece de maneira automática, mas o estudo dessas classes gramaticais, o estudo da gramática em si vai te ajudar na compreensão de texto, sim. Não são coisas totalmente diferentes. Uma está ligada à outra, porque se você não entender a parte gramatical, qual que é a relação entre uma frase e a outra, você não vai compreender ou interpretar um texto da forma correta. E outras coisas que são importantes. Vamos lá. Análise do período. Quem sabe? Composto. Vamos lá? Que podem ocorrer por coordenação ou subordinação. E a coordenação pode ser aditiva, pode ser adversativa, pode ser alternativa, conclusiva ou explicativa. E a subordinação? Tem alguns tipos, pode ser a substantiva, que aí são 6 tipos de substantiva. Pode ser adjetiva, 2 tipos, e 9 tipos de adverbiais. Adverbiais. Vamos lá, vamos dar um zoom in aqui no nosso mapa mental. Tá ficando bem legal. Tudo isso é importante? É muito importante. Então é a base que você tem que ter para entender e para compreender. Isso tudo a gente estava tratando aqui da leitura e interpretação de texto. Com base em tudo isso que foi explanado, você vê que é necessário estudar, é necessário você ter um conhecimento das classes de palavras, necessário você ter um conhecimento do período simples, período composto, e colocar isso em prática na sua leitura no dia a dia. O exercício da leitura vai facilitar muito o seu entendimento, não só das questões de português, questões de língua portuguesa, mas na hora que você tiver que responder uma questão de geografia, uma questão de história, qualquer tipo de questão vai ser facilitada se você tiver o correto entendimento, uma leitura correta, entender o que é cada coisa dentro do texto. Isso vai ajudar muito você a estudar no seu dia a dia e conseguir compreender e passar no concurso público. E a gente falou bastante da compreensão. E a interpretação, você tem que ter noções de semântica. Na interpretação, você tem que saber o que o texto está querendo dizer. Então, você vai tirar conclusões que não estão no texto. Uma dica para você na hora que você tiver que fazer uma prova e ela pedir interpretação ou compreensão. Leia o texto a primeira vez. Na segunda vez que estiver lendo o texto, grife as palavras-chave, que geralmente são os adjetivos e os substantivos. Tente entender se o texto ou o enunciado da questão pede uma compreensão ou uma interpretação. E para você não se confundir de novo, a diferença entre compreender e interpretar, tem algo bem interessante aí para fixar na sua mente. Compreender ao texto me prender. Interpretar ao texto extrapolar. Ou seja, quando eu vou compreender, eu me prendo ao texto. E quando eu interpreto, eu extrapolo o texto, extrapolo aquilo que está no texto para deduzir algo sobre o texto.